Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Hermes e nesta semana, pessoal, a quarta semana do seu PET volume 3, nós vamos falar de equação da circunferência. Pessoal, para a gente entender aí a equação de uma circunferência, vamos imaginar o seguinte ponto. Vamos imaginar aqui um pontinho 0 e 0. X é 0, Y 0. Vou chamar esse pontinho aqui, ó, de AB, onde o valor de X é representado pelo A e o valor de Y representado pelo B. Agora vamos imaginar um ponto que se dista dele 2 centímetros, então fica 2 centímetros de distância. Vamos imaginar um outro ponto que fica 2 centímetros de distância dele e mais um ponto que fica 2 centímetros de distância. Mais um ponto ainda que fica a 2 centímetros de distância. Pessoal, se eu pegar todos os pontos que fica a 2 centímetros de distância daquele primeiro ponto que eu chamei AB, se a gente ligar eles, vai ficar todos numa mesma linha, formando uma circunferência. Nós podemos perceber aí, pessoal, que esse ponto nós vamos chamar de centro de uma circunferência, né? Ele vai estar aí no centro, onde todos os outros pontos vai estar numa linha chamada circunferência, então ele vai ser o centro da circunferência. Nós vamos ver também o seguinte, que o raio, ou seja, a distância desse centro a qualquer um dos pontos que está nessa linha, vai ser igual a um mesmo valor, no caso nós chamamos de 2, que vai chamar de raio. Então o raio vai ser a distância desse ponto a qualquer ponto que esteja nessa linha aí através da circunferência. Ok, pessoal? Vamos mais. A equação dessa linha, que é a equação da circunferência, nós vamos obter fazendo o seguinte, pegando um valor x, que é uma incógnita, menos o valor do ponto A, que é o centro, ao quadrado, mais, abre parênteses novamente, o y, que é a variável, que é a incógnita, menos o valor b, que representa o y, tudo isso ao quadrado. Isso vai ser igual ao raio ao quadrado, que é a distância do ponto central até tocar a circunferência. Se a gente desenvolver isso daqui, desenvolver o produto notável aqui, ó, x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se a gente desenvolver tudo isso daqui, nós vamos encontrar x ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado mais y ao quadrado menos 2by mais b ao quadrado igual a r ao quadrado. Se eu ainda colocar em ordem, pessoal, eu vou ter essa equação, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a 0. Essa equação é a equação geral da circunferência. Esta equação é a equação reduzida. Esta é a equação geral. Ok? Vamos para um exemplo para você melhor compreender aqui, pessoal. Eu tenho aqui esta equação, x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 9. Eu falo para vocês assim, me dê o centro da circunferência que pertence a esta fórmula da equação reduzida aqui da circunferência. Qual é o centro da circunferência? Veja, nós temos o x variável menos o a. O a significa que é o x do centro, ou seja, é o x do nosso centro da circunferência. Como aqui é x menos a, então significa que não houve mudança de sinal, significa que esse a continuou sendo positivo, porque x menos o número positivo continua menos. Se fosse um número negativo, x menos o número negativo teríamos um mais. Então, toda vez que aqui for menos, o número que representa o a vai ser positivo. Toda vez que aqui for mais, o número que representa o a vai ser negativo. Então, ó, x menos 2, o número que representa o a vai ser 2. E aqui nós temos y menos 3. O número que representa o y é 3. Então, o centro da circunferência aqui, ó, vai ser 2 e 3. A gente coloca 2 e 3. E o raio? O raio, né, isso daqui tudo é igual ao raio ao quadrado. No lugar de raio ao quadrado está aparecendo 9, tá vendo? Ó, raio ao quadrado. No lugar de raio ao quadrado está aparecendo 9. Qual é o número que é ao quadrado da 9? 3. Então, eu posso dizer que o raio é 3. Agora, pode aparecer numa questão, ao invés da equação reduzida, aparecer a equação geral. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 6y mais 4 igual a 0. E aí eu pergunto para você, qual é o centro dessa circunferência? Para mim saber o centro, pessoal, eu vou pegar esse número que acompanha o x sozinho aqui, ó, e vou chamar ele de menos 2a. Então, eu vou fazer assim, ó,
menos 2A, o centro é igual a B, não é isso? Então vamos lá, vamos pegar menos 2A é igual ao número que acompanha o x, que é menos 4. Então A vai ser igual a 2. Então A é 2, eu já coloco aqui no lugar do ponto central 2, certo? Agora quem é o B? Eu vou chamar menos 2B o número que acompanha o y. Então eu vou colocar aqui, ó, menos 2B é igual ao que acompanha o y. Quem acompanha o y? Menos 6. Então B vai ser igual menos 6 dividido por menos 2 vai dar 3. Então já achei o centro, ó, 2 e 3. Ah, professor, e se tivesse pedido também aí o raio? Porque como é que a gente vai saber o raio aqui agora? Para saber o raio aqui, pessoal, basta você fazer isso, ó. Veja comigo. A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado se resume no número que fica sozinho aqui. Então, A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado está sendo igual a 4. Então você vai colocar, ó, A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado igual a 4. Você já conhece o A que você já achou. Então o A é 2. 2 ao quadrado é 4. O B é 3. 3 ao quadrado é 9. Então vai ficar assim, ó. 4 mais 9 menos R ao quadrado é igual a 4. Deixa o R sozinho, vai ficar assim, ó. Menos R ao quadrado é igual a 4. Aqui nós temos 4 mais 9 que é 13, passa para lá menos 13. Então agora nós vamos ter aqui o seguinte, ó. Menos R ao quadrado é igual a menos 9, só que menos com menos a gente elimina, vai ficar R ao quadrado é igual a 9. Se R ao quadrado é igual a 9, nós podemos dizer, ó, que R ao quadrado é igual a 9, nós podemos dizer que o R sozinho é igual a raiz de 9, que é 3. Certo? Muito bem, pessoal. A partir daí nós vamos fazer o quê? A partir daí nós vamos entender a posição relativa entre um ponto e uma circunferência. Se você conhece uma equação de circunferência e você conhece um ponto, dá para você saber se esse ponto ele está dentro da circunferência, se ele está na circunferência ou se ele está fora da circunferência. Se você fazer a distância desse ponto ao ponto central da circunferência, se ele for menor do que o raio, ele está dentro da circunferência. Tá vendo? Ó? Se a distância de um ponto ao outro... Ah, professor, e como calcula a distância entre pontos? A gente viu isso neste PET já. Então, cabe a você dar uma verificada aí nos vídeos auxiliares, se você não lembra como fazer, para você buscar então como se faz, ok? Então, para não perder tempo, eu não vou colocar aqui como se faz a distância de um ponto ao outro, porque nós já aprendemos isso. Então, se você fazer a distância do ponto até o centro e você perceber que é do mesmo tamanho que o raio, você vai então dizer que esse ponto está na circunferência. Mas se você fazer a distância do ponto até o centro e perceber que a distância é maior do que o raio, então você vai dizer que esse ponto está fora da circunferência, ok? A mesma coisa acontece com a reta, pessoal. Se você fazer a distância desse ponto até uma reta que você conhece, né, uma equação de uma reta, se a distância for menor do que o raio da circunferência, significa que essa reta ela está cortando a circunferência em duas partes, ou seja, em dois pontos. Se você fazer a distância do ponto até uma reta e perceber que a distância é do mesmo tamanho que o raio, essa reta é tangente, ou seja, ela toca a circunferência aqui na linha da circunferência. Agora, se você fazer a distância do centro até a reta e perceber que a distância é maior do que o raio, essa reta está fora, é externa à circunferência. Ah, professor, mas eu não sei como fazer a distância de um ponto a uma reta. Também você encontra nas videoaulas anteriores, nós já fizemos isso e eu não vou aqui refazer. Então você corre aí, pega aí, entra aí na plataforma do Matemática em Tudo e procure lá pela playlist Rede Minas. Lá vai ter aí do terceiro ano este conteúdo, tá certo? Então, pessoal, com base nisso, com base no que nós vimos aqui, nós vamos agora pegar o nosso PET ir lá para a semana 4 e responder a atividade. Eu tenho certeza que se você tentar com jeitinho, você consegue, tá certo? Então assim, não saia do vídeo sem deixar aí o seu like e também sem se inscrever no canal se ainda não estiver inscrito, ok? Deixe também um comentário que é para ajudar na divulgação. Conto com a sua parceria, até a próxima videoaula, fique com Deus, tchau!